Olá, seja muito bem-vindo para mais um encontro da disciplina de empreendedorismo. O tempo está passando e está passando muito rápido. Estamos chegando ao nosso terceiro encontro. Nossa, parece que foi ontem que a gente começou a conversar, que a gente começou a estudar esse conteúdo, mas está tudo passando tão rápido, é tão bom, é muito interessante a gente poder falar sobre esse conteúdo, poder falar sobre essa disciplina. Hoje a gente chega num ponto bem importante do nosso conteúdo, como tudo é importante, mas um ponto bem significativo, que é o plano de negócios. A gente vai falar sobre o plano de negócios, vai trazer os aspectos importantes do plano de negócios na nossa unidade 3, e ela é uma unidade que se dedica a um tema específico dentro do empreendedorismo, tendo em vista a sua importância. Então, vamos falar sobre isso. E eu, professora Indiara, quero fazer aquele convite especial para você estar participando conosco. Participe conosco, entre nos canais de comunicação e participe, porque sempre é tempo de construirmos essa disciplina juntos. Então, eu conto com a sua participação, eu conto com você enviando a sua mensagem, você enviando a sua contribuição para esse conteúdo. Um outro convite especial que eu quero fazer para você é que hoje nossa aula atividade vai ser sobre pitch de negócios e você vai estar convidado a enviar essa atividade para mim. Eu, professora de empreendedorismo, quero receber a sua atividade. Tira foto desse endereço que está passando aí, pede para alguém anotar, o link para você enviar a aula atividade é um link de um formulário, tem um e-mail, pitchdenegócios@gmail. Então, guarda essa informação. Vou voltar a falar sobre isso, vou voltar a comentar sobre como será essa atividade. Não fica preocupada, eu vou colocar esse link novamente, mas essa aula atividade que é relacionada, né, a atividade que é relacionada a esse conteúdo, eu convido você a mandar para mim. Você pode perguntar, professor, é obrigatório? Não, mas eu adoraria que você fizesse isso, que você mandasse a atividade que você vai fazer, para que eu e mais um conjunto de professores possamos ver e te dar um feedback. Olha que proposta bacana. Além disso, eu quero mostrar para você as nossas primeiras reflexões. Vamos às primeiras reflexões do encontro de hoje? Então, as primeiras reflexões do encontro de hoje falam sobre o quê? Você sabe o que é o plano de negócios? O plano de negócios muitas vezes é confundido com o próprio empreendedorismo, tamanha a sua importância, tamanho o seu significado. Então, vamos detalhar esse plano de negócios. Já comentei com você que também o plano de negócios ele é utilizado dentro das empresas, mas normalmente a gente vê ele numa versão mais curta, uma short, versão mais curta do plano de negócios. E qual que é a importância da gente desenvolver o plano de negócios e em qual áreas ele vai ser aplicado? Então, hoje a gente vai tratar do plano de negócios, pensando dentro desse contexto aqui, que você decidiu abrir um empreendimento, né? Você decidiu qual é o empreendimento que você quer abrir, agora você vai fazer o plano de negócios, dando sequenciamento ao propósito do que a gente vem desenvolvendo ao longo desse conteúdo. O nosso primeiro encontro falava de panorama do empreendedorismo, onde você viu o seu perfil empreendedor. Despertamos esse perfil empreendedor. O passo número 2 foi conceber uma ideia. Você trabalhou comigo no encontro de oportunidades empreendedoras, como instigar a sua criatividade e dar uma ideia. Hoje a gente vai aprender a planejar essa ideia e a propor a ideia por meio da atividade complementar. Então essa disciplina é um grande roteiro de trabalho para quando você for para abrir a sua própria empresa, para você ser intraempreendedor dentro da sua organização que você está atuando, para você fazer um projeto de vida, para você fazer um projeto de trabalho. Essa disciplina é um grande roteiro cuidadosamente preparado para você. Cada atividade dessa disciplina é complementar e ajuda a fortalecer esses conhecimentos. Então, eu convido você a estar aqui comigo.
Nós vamos fazer aquela nossa interação no meio da nossa aula. Eu tenho uma pergunta e vou responder as suas perguntas. Mas no final a gente vai fazer aquela revisão dos principais conteúdos dessa disciplina, né? Desse encontro. E mais do que isso, eu vou trazer mais uma vez detalhamentos a respeito desse convite que eu estou fazendo de você me mandar a atividade complementar dessa disciplina para mim. Eu fico entusiasmada só de pensar em poder assistir o que vocês vão me mandar. Eu fico assim, ó, meu coração chega a ficar acelerado de emoção de poder ver as propostas de empreendedorismo que vocês vão fazer. Mas calma, uma coisa de cada vez. Antes de a gente efetivamente, né, falarmos mais um pouco sobre essa atividade, mas eu quero deixar você com vontade de fazer a atividade. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto, primeiro aspecto do plano de negócios que é muito importante, que está relacionado ao plano de operações de um empreendimento. E é isso que a gente vai falar agora. Então, vamos pensar sobre a operacionalização de um empreendimento. Então, você teve uma ideia, você fez um plano, um modelo de negócios, aplicou a ferramenta Canvas e você verificou que a ideia era válida, que era uma ideia que poderia ser executada. E aí você vai fazer o plano de negócios dessa ideia. Eu considerei aqui, para a gente ir desenvolvendo junto, o plano de negócios da hamburgueria. Porque a professora gosta muito de hambúrguer e batata frita. Eu sei que eu já estou ficando aí conhecida pelos meus alunos como a professora das batatas fritas e do hambúrguer. Não tem problema, a professora gosta mesmo. Então, a gente vai falar da operação desse empreendimento. Então, o plano operacional é o registro dos processos produtivos necessários para a fabricação de um produto ou execução de um serviço, considerando os recursos que são necessários. Porque o processo nada mais é do que um método, um sistema, um modo de agir, um conjunto de ações destinado a alcançar um objetivo. Então, essa é a ideia do plano operacional. Quando a gente vai escrever o plano operacional, e quando eu falo escrever, é escrever mesmo, porque o plano de negócios nada mais é do que um documento onde o empreendedor registra o planejamento detalhado da sua empresa. Então, é nesse documento que a gente coloca todas essas informações. Tem software, professora, para eu, por exemplo, descrever essa operação? Tem sim. Nós temos o plano de negócios 2.0. Ou 2.0 ou 3.0, de memória eu não consigo lembrar, mas o pessoal vai consultar aqui para mim. Tem um software do Sebrae que você faz download no seu computador, você baixa no seu computador e ele te traz várias caixinhas onde você vai preenchendo as informações do plano de negócios. Então é uma maneira de você não se perder, né, no número de informações que tem que fazer no plano de negócios e você vai se organizando dentro dos diferentes processos. Então, essa é a ideia. Dentro da parte de operacionalização, a gente tem alguns elementos que são básicos que a gente tem que considerar. E eu trouxe um fluxograma para te ajudar. Vamos ver esse fluxograma? Em relação ao empreendimento, quais seriam os principais processos? Normalmente é uma compra de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima em produto acabado, o estoque do produto acabado e a venda do produto. E quando a gente fala de comida, fica muito fácil a gente entender. Por quê? Não é só porque a professora gosta de comida que ela usa exemplos de alimentação, mas por quê? Provavelmente você já deve ter fritado um ovo, ter feito um sanduíche para você. Então fica fácil de imaginar que para você fazer um hambúrguer, quais são os produtos que você precisa comprar? Como transformar esse produto em um produto final? Então vai lá no supermercado, compra, faz o hambúrguer, faz o sanduíche, né, guarda o sanduíche de uma maneira adequada para comer lá no lanche da empresa. Então a ideia do fluxograma genérico de produto é ajudar você a entender um processo produtivo. E é basicamente o que a gente faz em casa para fazer um sanduíche para o lanche. Então, a gente usa esse exemplo de pensarmos numa hamburgueria para ficar mais fácil para você entender. Então, quando a gente pensa em hambúrguer, a gente já pensa no pão, no bife, na salada, então, no queijo. Ah, quer que coloca bacon? A professora coloca bacon também, coloca muita maionese, picles para quem gosta. Não.
Para que já começa a dar água na boca essa aula. Então, a ideia do plano operacional é descrever os processos de produção, assim como detalhar as responsabilidades, porque o plano de recursos humanos está dentro do plano operacional. A professora trouxe essa informação para você, vem ver comigo. Que é o organograma da organização, onde a gente apresenta o empreendedor, a contabilidade, o chapeiro, o caixa, o atendente. Então, precisa ter alguém para fazer o sanduíche, precisa ter alguém para cobrar a venda dos hambúrgueres. E também uma estrutura de responsabilidades, que a gente fala aqui, usa a ferramenta matriz de responsabilidade, onde a gente vai colocar, por exemplo, o nome, João, ele vai ser o chapeiro, ele vai ter a responsabilidade de, né, fazer os hambúrgueres segundo a nossa receita. Qual que é a qualificação que a gente vai ter? Vamos pegar alguém com experiência, vai ter que ser formado em gastronomia? Se for, beleza, se não, alguém que já tenha estudado nutrição, por exemplo, experiência de já ter sido chapeiro, se vai ter subordinado ou não. Essa matriz de responsabilidade ela é interessante porque nos ajuda a organizar, enquanto empreendedores, as responsabilidades de cada um. Então, o primeiro passo na construção de um plano de negócios é você contar para o leitor como vai ser produzido o hambúrguer. Se vai ser o de bacon, vamos listar como faz o de bacon. Vai ser o de frango, como é feito o de frango. Como vai ser feita a batata frita, que precisa de um acondicionamento prévio para, na hora que o cliente chegar, você fritar aquela batata frita e ela tá fresquinha para o cliente. Eu sei, a aula vai dar água na boca hoje, vai. Se você está com fome, não fica chateado com a professora de empreendedorismo, tá? Mas é o exemplo de comida para a gente lembrar bem de como são as atividades. Então, vamos operacionalizar, vamos determinar o que vai ser feito, vamos descrever tudo dentro de um contexto de que o grande objetivo desse plano operacional é a gente trazer todo o detalhamento da nossa operação, porque vai ficar mais fácil na hora de contratar os colaboradores, vai ficar mais fácil na hora de fazer as compras. Vem comigo que eu vou te mostrar mais alguns aspectos importantes. Então, vamos operacionalizar esse empreendimento por meio da descrição de cada uma das atividades. Então, eu vou ter lá a descrição dos recursos humanos, o que o chapeiro vai fazer, o que o caixa vai fazer, o que o empreendedor da empresa, né, o gestor da empresa vai fazer. O gestor da empresa pode ser o cozinheiro, o chapeiro, que vai fazer os hambúrgueres? Pode, não tem problema. O atendente, qual é a função do atendente? Eu vou determinar. Por isso que é importante a gente saber se o empreendimento ele tem produto tangível e intangível, é daquele segmento híbrido. Por quê? Porque no plano operacional eu tenho que ir lá descrever os serviços também. A forma que será feito o atendimento, como será abordado o cliente, a maneira que eu vou anotar os pedidos, e tudo isso implica custos. Uma ideia bacana para a gente fazer o nosso hamburgueria, que eu gosto bastante, é a questão dos food trucks, que estão ganhando notoriedade no Brasil. Cada vez mais a gente tem food trucks e me agrada a ideia de pensar em levar hambúrguer a todas as fronteiras. Já pensou? Levar hambúrguer da professora de empreendedorismo em vários cenários? Eu ia ficar feliz em levar um hambúrguer gostoso para todo mundo. E é uma opção interessante para o empreendedor operacionalizar a sua ideia por meio de um segmento novo. Não sei se você sabe, mas o food truck é novo no Brasil, ainda não tem legislação específica, alguns estados ainda não têm, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu sou muito apaixonada por essa ideia. Por quê? Porque você pode ir onde o cliente está. Não dizia a música, né? A gente vai onde o povo está? Da mesma forma, você tem um food truck. Trouxe isso para mostrar para você. Vamos ver como é que seria o layout do nosso food truck sendo operacionalizado, a nossa hamburgueria, uma hamburgueria sobre rodas, levando hambúrgueres para todos os lugares. Eu acho ótimo. Então, como é que seria o layout? O layout é a representação, representa graficamente o arranjo e o design que o negócio vai ter fisicamente. Se a gente fosse abrir uma hamburgueria física, teria layout também, o layout da sala. Mas como eu gostei da ideia de ser um food truck, eu trouxe aqui do caminhão.
E tem algumas normativas, por exemplo, ele tem que ser autônomo em energia, em água, ele tem um tamanho específico, você pode escolher diferentes tamanhos de caminhão que você pode utilizar. E quanto mais aspectos você colocar de adaptação no caminhão, mais caro fica. Quanto que custa para adaptar um caminhão para ter um negócio, professora, um empreendimento? Entre 30 a 130 mil reais. Por que tem essa diferença, professora? Porque depende do quanto você quer de tecnologia dentro daquele caminhão. Por exemplo, se junto com os hambúrgueres a gente quisesse vender sucos naturais, qual que era a implicação disso no valor da adaptação e no nosso layout? Que eu tinha que ter um lugar específico para o liquidificador, para as frutas, para o acondicionamento adequado das frutas. Então, quanto mais adaptações eu quiser, mais caro sai a adaptação do meu food truck. Então, se eu optar por água, refrigerantes, cervejas e sucos industrializados, é um refrigerador. Se eu quiser fazer suco natural, é outro aspecto. Então, na hora de tomar essas decisões, a gente tem que pensar no valor. E eu fico pensando assim, que é melhor o quanto é vantajoso você investir num restaurante sobre rodas, porque você pode ir onde as pessoas estão, você pode ir num evento, você pode ir para a faculdade, né? Tem vários eventos de faculdades que levam os food trucks. Então, é uma ideia nova, porque a nossa ideia aqui no empreendedorismo é sempre trazer ideias novas. Vem comigo para mais alguns pontos importantes. Mais alguns pontos importantes que a gente tem que saber do plano operacional. Que a infraestrutura diz respeito ao local onde o negócio vai ser montado. Então, por exemplo, a gente está falando de um caminhão adaptado. Os equipamentos são os itens que a gente vai usar para produzir. É o que eu comentei, o quanto de adaptação a gente vai fazer no caminhão. Tecnologias são ferramentas computacionais, por exemplo. Nosso caminhão pode ter Wi-Fi, por que não? E a nossa capacidade operacional é um parâmetro para calcular o rendimento do processo produtivo. Porque, então, eu vou ali descrever dentro do meu processo produtivo o que eu vou produzir. Aí, quando eu estou descrevendo, eu já estou colocando para cada hambúrguer quanto que vai custar cada hambúrguer, porque daí eu vou calculando. Olha a importância do planejamento. Aí eu já vou calculando quanto que vai custar para adaptar o caminhão. E todos esses custos que eu já estou aqui levantando, eu vou usar lá na frente no plano financeiro. Então, tá aí a vantagem de você ter um software, tá aí a vantagem de você seguir um roteiro de trabalho. Aí você vai construindo cada uma das partes do plano de negócios de uma maneira tranquila, como foi para desenvolver o modelo de negócios. O plano de negócios da mesma forma. Se desenvolve tranquilamente. Antes que você pergunte sobre, professora, como é que eu calculo? Nessa disciplina de empreendedorismo, a gente vai aprender como fazer as coisas. Lá no livro a gente tem alguns cálculos, mas o que a gente vai cobrar de você, se é essa a sua questão? O que vai cair na prova, professora? Nós vamos cobrar os conceitos, a parte conceitual e todos os exercícios que você já fez aqui comigo. É isso que a gente vai cobrar na avaliação. Então, se preocupe com os conceitos do que cada um dos itens é. Tem muita gente que tem medo da parte de cálculo e aí esquece que o marketing, muitas vezes, é mais difícil de ser desenvolvido para o empreendimento do que você fazer matemática, que tem software, que tem as fórmulas para te ajudar. Vamos falar do plano de marketing, então. Vamos falar desse ponto importante dentro do desenvolvimento do nosso plano de negócios. E como é que seria elaborar um plano de marketing? Especificamente para o exemplo que a gente está construindo aqui, que é um food truck que vai vender hambúrguer. Dentro desse contexto, a gente tem que determinar, vamos ver aqui juntos os principais conceitos de marketing, vamos ver como operacionalizar o marketing por meio dos 4 Ps, vamos falar sobre posicionamento de marca, relacionamento com a mídia, possibilidades de investimento. Porque muitas vezes o empreendedor fica com dúvidas de como ele vai fazer o seu marketing. Qual
que é a importância do marketing no plano de negócio? Se o plano operacional é a descrição da atividade dentro da empresa, o plano de marketing é a conversa com o cliente. O marketing é o canal de comunicação com os clientes. E esse cliente que é como você, que é um cliente exigente, que é uma pessoa inovadora, que é uma pessoa criativa, você não quer que seja igual antigamente. Antigamente o que a gente tinha? Rádio, televisão. Hoje o que a gente tem? Tem redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem Snapchat e quantas outras possibilidades. Hoje as mais utilizadas são Facebook e Instagram, além do WhatsApp, que também é uma ferramenta que tem sido utilizada para potencializar. Tanto que estão aí as famosas fake news, que se popularizaram sendo compartilhadas por meio de redes sociais. Por meio de WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então, tem esse fenômeno das fake news. Por quê? Porque a comunicação gira muito dentro dessas redes sociais. O marketing até tem a ver com isso, né? O marketing com relação às fake news. Porque conforme você vai pulverizando uma notícia, se ela for uma notícia falsa, você está fazendo um marketing que não é muito adequado. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha. Vamos ver o que é marketing, efetivamente, para a gente não ter dúvida o que é o marketing. Então, marketing é a atividade humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos dos consumidores, através de um processo de troca. Ou seja, o marketing veio para oferecer para as pessoas aquilo que elas precisam. Tem uma frase do Steve Jobs que fala sobre isso, ele diz assim, que as pessoas não sabem o que elas querem, até você dizer para elas o que elas querem. Ele falava sobre criar necessidade das pessoas. Eu penso, você pode mandar aqui para mim se você quiser, que a professora ficar fazendo propaganda de hambúrguer nas aulas deve estar potencializando o mercado de hambúrguer na cidade. Porque eu sei que tem muita gente que sai da minha aula e vai comer hambúrguer depois, porque fica com vontade. O professor vai ter que começar a fazer propaganda de saladas, o que vocês acham? De pizza, de churrasco, churrascaria, quem sabe, né? O professor vai pensar sobre isso. Então, o marketing é criar uma necessidade. A gente pode usar como esse exemplo. A gente falando sobre o tema, a gente acaba despertando a necessidade. E essa é a ideia do marketing. O empreendedor, às vezes, tem dúvida de qual é a ferramenta que ele vai usar. Vem comigo que eu tenho mais algumas dicas importantes sobre o processo de marketing, que é buscar identificar as necessidades e desejos dos clientes para oferecer o produto, traduzir isso em capacidade produtiva, então quanto mais público eu chamar, mais produto eu tenho que ter, criar um produto ou um serviço que sirva aquela necessidade e fazer uma comunicação adequada. E aí você pode perguntar, mas professora, como é que eu vou saber qual é a comunicação adequada? Não dá para jogar dinheiro fora. A gente está fazendo o planejamento da empresa, então a gente tem que pensar no quanto a gente vai gastar. E aí a gente pode pensar naquela famosa propaganda boca a boca, que é de graça, né? Falar bem da empresa é de graça, falar mal também. Antigamente diziam que quando a gente gostava de alguma coisa, a gente falava para 3 pessoas. Quando a gente gostava, a gente falava para 10. Eu tenho alguns seguidores nas minhas redes sociais. Então, assim, hoje eu posso falar mal para 1000 pessoas ao mesmo tempo, se eu não gosto de um produto. Então, as redes sociais hoje, elas são uma medida para o nosso empreendedor saber a respeito de como é que está a sua visão, como é que os clientes estão vendo aquele empreendimento. Então, a comunicação via rede social tem ajudado muito os empreendedores. Tem casos, por exemplo, de empreendimentos que só existem por causa das redes sociais. Eu vi o caso, por exemplo, de 2 meninas que faziam donuts, que é aquelas roscas americanas. E elas começaram a vender via Facebook. E aí uma pessoa queria, outra pessoa queria, outra pessoa queria. E hoje elas estão ganhando bastante, né, uma gama considerável vendendo donuts usando o Facebook para divulgar. Então, tem toda uma ferramenta, tem toda uma possibilidade. E eu acho muito interessante a gente pensar que antes o panfleto ia até a esquina. Hoje o panfleto é
mundial. E isso que é muito interessante, a gente saber utilizar corretamente as ferramentas do marketing. Vamos falar um pouco mais sobre essas ferramentas do marketing? As ferramentas do marketing são que operacionalizam esse processo de identificar a necessidade, de falar com os clientes, se resumem no mix de marketing, que são os 4 P's, que é o produto, a praça, a promoção e o preço. O preço é o valor pelo qual a gente vai vender o nosso produto. Por exemplo, vamos vender o nosso hambúrguer, é um hambúrguer gourmet, diferenciado, vamos lhe vender R$15, R$20 o nosso hambúrguer, por exemplo. E aí é o preço. A praça é aonde a gente vai vender. Qual é o lugar? Lembrando que a gente está sobre 4 rodas, onde é que vai ser a nossa praça? Onde estiver o nosso caminhão. Beleza, é móvel, mas o meu cliente precisa saber onde o meu caminhão está. Então, como é que eu faço essa informação para o meu cliente que o meu caminhão está na rua X? Vamos fazer um aplicativo, vamos divulgar nas redes sociais. O nosso produto é o hambúrguer e a gente tem que pensar na qualidade, a gente tem que pensar em oferecer um produto com atributos, com proposta de valor. E o que seria a nossa proposta de valor? Vamos relembrar aqui da nossa empresa que vai vender hambúrguer. É um hambúrguer gourmet, é um hambúrguer que vai ser feito com produtos orgânicos, então a gente está pensando em qualidade de vida. É uma nova tendência de mercado, um fast food saudável, e o nosso fast food vai ser saudável. E o que é a promoção? Promoção não é aquele negócio que acontece na Black Friday, tá? Promoção é a propaganda, é a divulgação do meu produto. E aqui também eu posso fazer uso via redes sociais, por que não? Eu tenho que usar ferramentas quantas forem necessárias e eficientes para o meu empreendimento ter sucesso. O mais importante é que a minha informação seja no lugar certo. Por exemplo, vai ter hambúrguer vegetariano e vegano? Vai. Onde é que eu posso divulgar o meu hambúrguer? Dentro, por meio do Instagram, buscando seguidores que são vegetarianos e veganos, numa feira de produtos vegetarianos e veganos. Então, eu vou divulgando no local correto. E tem toda uma ferramenta eletrônica que vai nos ajudar. Então, o plano de marketing é determinar quais serão as ferramentas e qual que é a maneira correta de informar para o meu cliente o valor da minha empresa. Essa é a ideia. Então, vamos voltar para mais alguns aspectos relacionados com o marketing. Que o plano de marketing do empreendedor prevê a criação da marca. E que marca a gente vai colocar no nosso hambúrguer? Um food truck, um fast food saudável. O conjunto de fatores que serve para identificar a empresa, o conceito atribuído aos seus produtos e serviços, logotipo, slogan, identidade visual. Então, a marca da minha empresa tem que mostrar que eu sou um fast food saudável. E o empreendedor deve se preocupar em transmitir os seus valores. A minha preocupação com o meio ambiente, a minha preocupação com a saúde. E o consumidor deve se identificar com a marca. E isso traz uma tendência de fidelização. Além disso, o empreendedor deve estar atento às mídias para a promoção do empreendimento, uma exposição assim espontânea. Cada vez que alguém posta a foto de um produto de uma empresa, é uma exposição espontânea. Cada vez que você faz um check-in na loja que você gosta, que você posta uma foto daquele prato maravilhoso que você está comendo, da roupa que você comprou, isso é uma exposição para a empresa. E o empreendedor, na hora do plano de marketing, ele tem que ver quais são as possibilidades de investimento, identificar uma comunicação condizente com os princípios e valores da empresa e conhecer o seu público-alvo. E conseguindo verificar se esse investimento em marketing está se transformando em vendas. Porque o termômetro vai ser saber o quantos hambúrgueres a gente está vendendo, o quanto o público vegetariano e vegano nós estamos atraindo e movimentar essa máquina da empresa.
Porque é isso que o marketing vai fazer, vai contar para o cliente que o nosso hambúrguer é gostoso, que o nosso hambúrguer é um fast food saudável, que a gente tem preocupação ambiental, que os nossos resíduos são reciclados, que o óleo é encaminhado para ajudar uma ONG que faz sabão para vender, que as latinhas são encaminhadas para outra empresa para produzir outro produto, que o nosso caminhão tem essa preocupação ambiental. Parecem coisas tão simples, mas hoje fazem toda a diferença, gente. As pessoas vão comprar numa empresa que se identificam. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, você ia listar empresas que você compra porque você acredita nelas. E é isso que a gente tem que criar quando é empreendedor. Escrever um plano de negócios capaz de convencer as pessoas a virem para o nosso empreendimento. Essa é o nosso grande objetivo. E eu falei bastante em marketing via redes sociais. E hoje a gente tem o que a gente chama de marketing digital. Vamos ver sobre isso? O que é o marketing digital e quais são as fontes do marketing digital? Então, o marketing digital é a aplicação dos conhecimentos do marketing no ambiente digital. Porque a gente não foi conectada assim a vida toda. Né? A gente é um fenômeno recente que a gente tem internet 24 horas por dia. Recente não, a pessoa não vai revelar a idade, mas eu fui ter contato mais próximo com a internet na época da minha graduação, né? Não vamos fazer a conta que não é a idade da professora é segredo. É a partir dessa interligação entre a rede e o posicionamento de marketing, é possível construir no ambiente digital uma marca forte online. Hoje é tudo que as empresas querem. Elas querem ter muitos seguidores, elas querem ter muita gente compartilhando e funciona, gente. Funciona você contatar com uma empresa via redes sociais, por exemplo, para fazer uma reclamação, funciona super bem. Eu vivi isso. Eu comprei um tênis de uma determinada marca e ele estragou e eu estava fora da minha cidade. Eu não tinha nota fiscal, não tinha nada. E aí eu lá da cidade onde eu estava, coincidentemente estava visitando meus pais lá no Rio Grande do Sul, que é onde eles moram. E aí eu fiz uma reclamação no Facebook da empresa, lá no Menses. E eu fui prontamente atendida, meu problema foi resolvido, eu já recebi uma liberação daquelas via correio, né? Um documento, um código que você chega lá no correio, você despacha o produto de volta. E eu poderia fazer isso de onde eu estava. Embalar o tênis, colocar no correio, já ia voltar para a empresa. Voltou, infelizmente eu não quis nada similar e eu acabei recebendo o meu dinheiro de volta. Mas foi uma experiência bem interessante. Então, o marketing digital trouxe tudo que o marketing fazia na vida real para o mundo digital. Vamos a mais alguns aspectos do marketing digital que eu sei que é um assunto que você deve gostar e querer falar. O conceito de redes sociais pode ser explicado por meio da comparação de uma rede de pescador, formado por diversos nós interconectados, onde nessa comparação os nós são as pessoas em relacionamento. Então, quanto mais contatos a gente tiver, quanto mais a nossa empresa aparecer, quanto mais as pessoas compartilharem, mais a nossa empresa vai ser conhecida. E eu trouxe aqui algumas dicas para você vender no Instagram, por exemplo. Algumas dicas muito rápidas. O Instagram funciona muito bem com mulheres. Se eu fosse oferecer um hambúrguer via Instagram, qual que é o meu objetivo? Vender um hambúrguer? Não, vender o valor da minha empresa. Eu ia falar de produtos saudáveis. Então, você tem que ter um objetivo quando você fizer o seu perfil lá no Instagram. Você tem que criar um perfil bem embasado nesse objetivo. Se você quer falar sobre comida saudável, você tem que saber o que você vai falar, buscar mapear o seu público. Por isso que eu falei que com mulheres no Instagram comunica muito bem. Então, para o público feminino, vale muito a pena. Um detalhe, por exemplo, 80% das pessoas que consomem produtos orgânicos no Brasil hoje são mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm uma preocupação maior com a saúde dos produtos, né, com a qualidade dos produtos que elas colocam à mesa. Então, mulheres, hambúrguer, comida saudável, conecta. Conquiste seguidores, turbine suas vendas com esses seguidores e encante o seu cliente via
Instagram. É uma ferramenta bem interessante e o marketing cada vez mais tem se estendido para fazer essa comunicação correta. E tem duas mãos essa história. A mão da empresa que ouve o seu cliente, porque ela recebe informação do cliente via rede social, e tem a mão do cliente falando com a empresa. Então, o cliente pode falar com a empresa fala com o cliente e todo mundo ganha. A gente consegue ficar mais próximo, mais próximo. Tenho uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês têm várias perguntas que vocês mandaram para mim. Deixa eu abrir essa reflexão para a gente. Vamos ver? Na sua opinião, as empresas estão acompanhando a evolução do mercado, fazendo uso do marketing digital? Por exemplo, na área da saúde, como é que a gente poderia utilizar o marketing digital para melhorar os serviços de saúde? Não pode ser. O marketing digital não é só Facebook e Instagram. E os aplicativos? Como é que a gente pode usar essa tecnologia? Como é que a gente vai fazer esse contexto? Combinado? Ó, 1 minutinho para você mandar ali. Tenho perguntas vindo e eu quero também que você me fale como que a gente pode utilizar o marketing digital dentro dos contextos. Pode falar da área da saúde, da nutrição, do marketing, da administração. Use a criatividade, mande para a gente já volta. Gente, sei que vocês estão aí, já recebi que vocês estão animados com a proposta da aula atividade da disciplina, né? Bota aqui para mim, por gentileza, de novo o endereço que eu vou fazer uma explicação para você. Tá vendo esse link que diz ali? https://bit.ly/2. Tá vendo esse endereço aí? Esse endereço aí é o endereço que você vai acessar e vai abrir um formulário para você me mandar a resposta da aula atividade de hoje. Qual que é a aula atividade de hoje que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um vídeo. Utilizando aquilo que vocês já fizeram na unidade 2, vocês vão gravar um pitch de negócios e vão mandar para mim. E eu e um grupo de professores vamos ver os vídeos de vocês e vamos dar feedback, vamos ver a capacidade criativa. Então é muito simples. Tem lá descrito, lá na aula atividade de vocês, tem toda uma descrição do que vocês têm que fazer, como fazer. Pega o celularzinho lá, grava com o celular de lado e manda para nós. Professor, é obrigado a mandar por esse link? Obrigatório não é. É um convite, mas eu gostaria muito que você me mandasse. Então, o que vai acontecer posterior à nossa aula? Você vai gravar o seu vídeo em cima das informações do negócio que você propôs na aula passada. Lembra que eu convidei você a propor uma ideia? Agora é a hora de você falar sobre essa ideia. Então lá tem todo um roteiro para você fazer atividade. Eu sei que você ficou empolgado, mas calma, a gente vai fazer essa atividade, vai ser bem bacana para você, tá? Então você vai poder me mandar essa atividade, esse vídeo que você vai postar. Vou fazer o vídeo no celular, salvei o vídeo, eu vou postar o vídeo lá naquele site onde a gente tem um monte de vídeos, aí eu vou mandar o link para a professora. É muito fácil, gente. Muito fácil postar vídeos na internet. Tenho certeza que você já postou vários vídeos na internet. Então, é isso que você vai fazer. Grava o vídeo no celular, salva o vídeo, posta o vídeo lá naquele YouTube que a gente gosta, pega o link da postagem e manda para a professora de empreendedorismo. É isso que você tem que fazer. Combinado? Eu vou falar mais um pouco no fim do nosso encontro sobre isso. Deixa eu ver as perguntas que vocês me mandaram.
Sobe aí para eu dar uma olhadinha, porque ele desceu um pouquinho. Professora, qual a diferença... muda o lugar do timer, por gentileza. Qual a diferença entre empreendedor e empreendedorismo? Sim, pergunta o aluno Daniel de Suzano. Empreendedor é a pessoa que... Empreender é uma tomada de decisão de fazer algo novo, algo diferente. E isso é, dentro do empreendedorismo, executar uma empresa ou fazer um planejamento dentro de uma organização. Então, o empreendedorismo se volta para o empreendedor, que é quem faz os negócios acontecerem. Professora, um grande segredo para vender mais é saber para quem vender. Assim, os esforços são direcionados para as pessoas. Tem real interesse em adquirir os produtos e serviços. Polo de Itajubá. Beijo para vocês, excelente. Professor, é fundamental oferecer vantagens e benefícios exclusivos para o consumidor. Algo que o seu concorrente não tem, porém não basta apenas que esse diferencial, é preciso divulgá-lo. E como é que a gente divulga? A gente divulga via mídias sociais, a gente divulga. E como é que a gente vai fazer o nosso cliente saber o valor da nossa empresa? Comunicando de maneira correta. Se eu vou vender fast food saudável, eu tenho que falar de comida saudável. Essa é a conexão. Podemos citar o marketing multinível como marketing digital? É um tipo. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é marketing multinível, mas para você que fez a pergunta é fato. Marketing multinível, multicontexto. Polo de Água Boa, Mato Grosso, pergunta: a melhor forma de feedback de marketing são as redes sociais? Eu não vou dizer se é a melhor ou é a pior, tá? Mas é a mais eficiente hoje, a mais rápida. Os alunos gostaram desses exemplos de mercado, home care e enfermagem. Excelente, perfeito. Polo de Penópolis pergunta: marketing digital tem maior alcance do que o marketing tradicional? Ele não substitui o marketing tradicional, eles andam juntos, tá? É tudo integrado. Os alunos estão dizendo que o fórum não tem opção de curtir. Gente, isso a parte do fórum não é comigo. Consultas médicas online, Polo de Sorocaba. Gente, eu sei que vocês me mandaram muitas perguntas, guarda aí mais um pouco que depois eu volto para comentar. Eu já comentei alguns depois, tem o Polo de Uberaba, que participou conosco, o aluno de Piauí. Já volto comentar sobre isso. Vamos dar seguimento aqui, eu já volto. Guarda aí para mim essas informações e vamos voltar ao nosso contexto. Preciso falar um pouco sobre viabilidade financeira. Viabilidade financeira, porque para a gente executar alguma coisa, eu preciso efetivamente saber o quanto vai custar. Então, eu tenho que determinar a quantidade de investimento que vai ser necessário para deixar o meu empreendimento operacionalizado, ou seja, a quantidade de dinheiro para abrir o meu empreendimento e para fazer esse empreendimento acontecer. Os primeiros pontos que a gente tem que levar em consideração estão diretamente relacionados ao capital de giro. O que é capital de giro? Capital de giro é a quantidade de dinheiro necessário para o empreendimento funcionar. Ou seja, eu tenho o food truck pronto, ele está lá bonitinho. O que eu preciso fazer para ele funcionar? Botar gasolina. E o capital de giro é a gasolina do nosso empreendimento. Ou seja, ele é para pagar fornecedor, para comprar matéria-prima. E normalmente ele funciona dessa forma: é compra de matéria-prima, estoque da matéria-prima e venda dessa matéria-prima. E junto com esse compra, transformação e venda, eu tenho um ciclo financeiro, que eu preciso comprar matéria-prima, pagar essa matéria-prima, vender um produto e esperar eu receber essas vendas. Então, enquanto empreendedor, eu preciso pensar sobre isso. Pensar sobre essa sequência de fatos que vão levar o meu empreendimento a funcionar ou não. Então, eu calculei, eu vou conseguir produzir 50 hambúrgueres por um turno, por exemplo. Quanto que vai custar isso e quanto que eu tenho que investir para comprar matéria-prima? Porque daí o que acontece? Eu tenho que comprar matéria-prima, estocar matéria-prima, esperar receber do meu cliente para daí poder
pagar. Então, a parte da viabilidade financeira, ela é você verificar o andamento financeiro da sua empresa, quanto dinheiro você precisa ter para que a empresa funcione. Vou apresentar para vocês alguns dos conceitos importantes da viabilidade financeira. Vamos ver? Então, o que a gente tem aqui que é muito importante que a gente saiba? O primeiro é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o acompanhamento da atividade da empresa. É uma ferramenta de gestão financeira que projeta períodos futuros. Todas as entradas de dinheiro e as saídas, ou seja, eu recebi, eu preciso pagar o meu fornecedor. Os recursos financeiros do empreendimento mostrando o saldo do caixa para um período projetado. Pode ser anual, pode ser quinzenal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer assim, eu comprei matéria-prima, hoje eu vendi os 50 hambúrgueres que eu comprei. Então, eu recebi dinheiro desses 50 hambúrgueres. Uma parte eu tenho que pagar o que eu comprei de matéria-prima e uma parte vai virar lucro. Valor presente líquido. Calcula o valor atual de uma série de fluxos de caixa com o desconto de uma taxa de remuneração de capital. Geralmente é uma taxa maior do que a da poupança, no caso do Brasil. O que é o valor presente líquido? É você saber se você investiu ou ganhou dinheiro. A ideia desses relatórios aqui é mostrar que a empresa é viável. Então, vamos imaginar que você comprou um táxi, você comprou um carro para ser táxi, por exemplo. Você comprou um táxi e gastou 30 mil reais. Você quer saber daqui a um ano se você conseguiu pagar o táxi ou não. Você projeta, comprei um táxi 30 mil reais, projeto ganhar 4 mil reais por mês, aí vou pagar X de financiamento. O valor presente líquido é o cálculo que vai mostrar se você pagou o táxi ou não dentro de um ano, se está faltando dinheiro ou se você já está com lucro. São todos conceitos, assim, bastante interessantes e importantes, mas por hora a gente não vai entrar no cálculo, tá? A gente só vai falar da parte teórica. Vamos a mais alguns conceitos importantes da área financeira. Taxa interna de retorno é muito importante. É uma fórmula matemática financeira utilizada para calcular os descontos que teriam um determinado fluxo de caixa para igualar a zero do valor presente líquido. Em outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento. Então, vamos imaginar que a poupança tenha já 8,5% ao ano. Para o nosso investimento ser válido, ele tem que ser pelo menos 15% ao ano, porque o investidor só vai investir se ele ganhar alguma coisa. E isso também está relacionado sobre o retorno sobre o investimento, que é avaliar o retorno produzido pelo total de recursos aplicados pelo empreendedor. Ele é calculado pela soma dos resultados anuais de um fluxo de caixa. Então, a ideia aqui, gente, é só mostrar para o investidor se o negócio é viável ou não. Outro relatório é o balanço patrimonial, que é constituído pelos bens da empresa, que é o ativo, pelo passivo, que são as dívidas e obrigações, e o patrimônio líquido, que são os recursos financeiros dos sócios. E nós temos uma ferramenta da contabilidade, que é a demonstração de resultados, que apresenta o resultado da empresa em relação a um conjunto de operações realizados em 12 meses. Aí você pode perguntar, mas professora, por que eu tenho que apresentar isso? Porque o investidor quer saber se o negócio é viável ou não. Aqui pode acontecer de você precisar de ajuda dos universitários. Por que eu estou falando isso? Porque é bastante fórmula matemática. Tem software? Tem software. Mas às vezes a gente fica em dúvida. Aí vai uma dica bem importante que a professora vai dar. Faça uma lista das pessoas que podem te ajudar dentro de um empreendimento, dentro de um projeto, dentro de uma ideia que você tenha na sua vida. Tenha uma lista das pessoas que podem te ajudar. Eu recebo muito e-mail de ex-alunos que tiram dúvidas com relação a esses pontos. Agora eu vou abrir minha empresa, professora, me ajuda nisso? Então faz uma lista das pessoas que podem te ajudar. E aí você vai contatar, professora, o software, professora, me tira uma dúvida. Porque vai bater uma dúvida lá na hora, olha isso. Vamos montar esse plano financeiro. Na hora de fazer esse plano financeiro, bate aquela dúvida. Como montar esse plano de viabilidade financeira? O que você precisa fazer?
Você tem que levantar as necessidades dos equipamentos, por exemplo, no nosso exemplo do food truck, você vai fazer toda uma lista, você já vai colocando os valores para cada coisa, vai fazendo uma previsão de quanta gasolina o seu empreendimento vai precisar, ou seja, quanto capital de giro, o volume de vendas, o faturamento, aí você vai fazer. Não é sopa de letrinhas não, gente, mas são ferramentas importantes, que é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o retorno sobre investimento, fazer uma demonstração de resultado. O software vai ajudando você a construir essas ferramentas todas. E aí eu trouxe um exemplo aqui do payback, que é o retorno do investimento. Então, ó, o investimento de R$50 mil, ele fica positivo no terceiro período. Então, aqui, ó, eu gastei 50 mil, saldo, aí aqui, ó, já ficou positivo, 20, positivo mais 20. Aqui ele já passou a dar lucro. Então, não é complexo, a questão é a gente saber como fazer isso, como vender a nossa ideia. Claro que assusta, por isso que a gente fala que tem que colocar no papel, porque o papel não vai te criticar. O papel não vai dizer que a sua ideia é ruim, que o seu cálculo não é tão bom. Então, por isso que a gente tem que colocar no papel. Sempre buscar colocar no papel tudo que a gente vai fazendo durante o desenvolvimento. Se quando você começou a operacionalizar o seu negócio, você já vai fazendo aquela lista que a professora falou. Comprei isto, custa tanto. Comprei aquilo, custa tanto. Comprei X, custa tanto. Quando chegar aqui no plano financeiro, você já vai estar com tudo organizado. É só alimentar ali no software que ele vai fazer os cálculos para você. Vai mostrar se o cenário é bom, se o cenário é ruim ou se o cenário está mais ou menos. E tudo para quê? Para a gente buscar investimento, para a gente buscar apoio, para a gente desenvolver toda uma estratégia. E aí tem mais um ponto do plano de negócios que é importante, que é o plano estratégico. Vamos falar sobre o plano estratégico? O plano estratégico está diretamente relacionado com o nosso plano financeiro. A gente vai fazer um plano estratégico para obter os recursos para o nosso empreendimento. Então, ó, no nosso exemplo aqui, vamos imaginar que a gente precisa de R$50 mil para deixar o food truck prontinho, adaptadinho. Mais uns R$6 mil para capital de giro, ou seja, para pagar fornecedor, para começar o nosso empreendimento. Então, a gente precisa de R$56 mil para fazer o nosso empreendimento funcionar, para fazer o nosso empreendimento acontecer. E para isso, a gente vai buscar o quê? Investimento. O que é um investimento? É o montante de recursos, tempo e dinheiro necessário para iniciar ou expandir um empreendimento. Então, fiz os cálculos, vim alimentando a planilha, fui lá e alimentei tudo no software, descobri que eu preciso de R$56 mil. Agora eu vou lá para o investidor e vou conseguir, né, tentar convencer ele de que a minha ideia é boa. Como você vai fazer na atividade relativa a essa aula? Você vai fazer um vídeo para convencer a professora de que a sua ideia é boa, que a sua ideia de produto, de serviço, da área da saúde, biomedicina. Nossa, estou super curiosa para ver o que um profissional de nutrição convenceria a professora de que a ideia é boa, de que dá para investir. Então, a ideia é sempre buscar um investimento. E existem algumas fontes para a gente buscar investimento. Vamos ver algumas? Capital próprio, ou seja, você pode investir dinheiro seu mesmo, vender alguma coisa que você tenha, uma poupança, um acerto da empresa que você foi demitida. Pode ser capital de terceiro, bancos, fundos de investimento, instituições, fundações, institutos, associações. Existem várias possibilidades de você procurar investimento. A ideia é que você procure investimento que tenha relação com o seu empreendimento. Por exemplo, tem fundos de investimento para o empreendedorismo feminino, para empreendimentos que são desenvolvidos por mulheres. Não precisa ser para mulheres, mas as mulheres empreendedoras. Tem fundo de investimento de empreendedorismo social, tem um fundo internacional de empreendedorismo social. Tem fundos para startup. Vem comigo que eu vou te mostrar alguns mais importantes fontes de investimento que a gente tem.
Programas do governo, FINEP, de repente na sua cidade tem um plano, no seu estado tem um plano de investimento ao empreendedorismo, linha de crédito bancário, banco público, banco privado, aqui tem que tomar cuidado com os juros, tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão. Já vi empreendedores se endividarem com isso. Então, tome cuidado. Empresas de capital de risco. Empresas de capital de risco, tem um exemplo bem fácil para você lembrar. A Nubank. A Nubank é uma fintech ou financial technology. São umas empresas de tecnologia na área de financiamento. Eles vendem cartão de crédito, vendem crédito. Então, o Nubank é um capital de risco. Por quê? É uma empresa com alto potencial de lucro, mas com alto potencial de inadimplência. Então, se o seu empreendimento for na área financeira, por exemplo, uma investidora ou uma empresa de cartão de crédito, o capital de risco é interessante. Vem comigo que eu vou te mostrar mais alguns. Investidores anjo. O investidor anjo é um investidor, ele quer ganhar dinheiro com a sua empresa, mas ele te oferece dinheiro e também consultoria. Ele é um investidor consultor. Ele empresta o dinheiro e ainda te dá boas dicas de como gerenciar a empresa. Tem muitas possibilidades interessantes aqui. Fundos de investimento, fundo de investimento feminino, empreendedorismo social, capital semente. Capital semente é uma empresa, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica que empresta dinheiro para novas empresas. Tem bastante capital semente da parte de tecnologia, desenvolvimento de aplicativos. Então, tem bastante empresas que oferecem capital semente. E o crowdfunding? O que é crowdfunding? Crowdfunding nada mais é do que um financiamento de multidão. Vou dar um exemplo que eu acho bem legal de crowdfunding. Se chama vaquinha.com.br, mas é vaquinha com K, tá? Não é com C, com QU ou com C, é com K. Vaquinha com K. Vaquinha.com.br, você vai lá e você vai poder abrir uma vaquinha. O que é essa vaquinha? Crowdfunding só funciona para empreendedorismo social ou com algum impacto educacional ou humano. Hoje lá no vaquinha.com.br você vai encontrar muitas pessoas que precisam de ajuda, por exemplo, para comprar uma prótese, para comprar uma cirurgia, para pagar uma cirurgia. Então, a história da vaquinha vem daquela nossa antiga possibilidade, né? De cada um dava um pouquinho para comprar um presente. Essa é a ideia da vaquinha. Então, vaquinha.com.br é um exemplo de crowdfunding. É uma empresa com empreendedorismo social, porque eles não querem ganhar dinheiro, eles só querem ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Então, eles mobilizam a plataforma. Então, você vai lá e abre uma vaquinha. Vamos supor que você precisa de ajuda para comprar uma prótese ou uma cadeira de rodas. Você abre lá a vaquinha e por meio do software, né, da plataforma, você recebe doações, você compartilha. É bem interessante a proposta deles. Vamos ver como buscar mais finanças para o nosso empreendimento? Vem comigo, a gente vai pensar sobre como buscar recursos para viabilizar esse empreendimento. Como a gente vai conseguir o dinheiro para abrir a nossa hamburgueria, porque agora eu fiquei com muita vontade de vender hambúrgueres. Para isso, a gente precisa desenvolver um plano estratégico. A gente precisa fazer o nosso tema de casa. Utilizar o cálculo da necessidade do nosso capital para investimento no nosso negócio, capital de giro como ponto de partida para levantar os recursos necessários. Lembra que a gente já fez essa conta que com 50 mil reais eu abro o empreendimento e 6 mil reais para o capital de giro. E aí a gente vai buscar várias estratégias. Eu posso usar investimento meu, capital próprio? Sim. Eu posso buscar um sócio? Posso. Eu posso procurar, de repente, um investidor para a minha empresa? Posso. A gente vai ter que usar quantas estratégias a gente achar que deve. E ao montar as estratégias, descrever as condições para a captação de cada uma delas. Então, eu vou buscar investimento? Ok, vou buscar investimento, mas eu tenho que ir num lugar que seja conectado com a minha condição de empreendedor. Se eu não tenho um empreendedor, minha empresa não vai ter impacto, não é um empreendedorismo social. Eu posso ir buscar investimento lá num fundo de investimento social? Não.
Eu não vou dar com a cara na porta. No caso do nosso empreendimento do food truck, professora, dá a dica. Qual é o tipo de recursos, né, de investidor que eu procuraria para o nosso empreendimento de hambúrguer? Quer saber? Vou mostrar para você. Trouxe aqui a resposta. Eu buscaria essa plataforma aqui, que se chama Anjos do Brasil. É uma plataforma online, um site que foi criado para unir empreendedores e investidores anjo. O investidor anjo não custa repetir, é um investidor como outro qualquer. Ele quer emprestar o dinheiro para você, mas ele quer ganhar dinheiro com isso. Ele quer que o dinheiro dele renda. Mas o que é mais legal do investidor anjo é que ele te dá consultoria também. Ele te dá ajuda de como gerenciar essa empresa. Então, se eu fosse procurar um investidor para a nossa ideia de food truck, eu iria para o investidor anjo, porque eu ia buscar dinheiro e ainda ia ter um apoio de alguém que conhece, porque os investidores anjos são pessoas que já foram empreendedoras, que já conhecem do assunto. Ele pode te ajudar se você tem dúvida na parte de construção do plano financeiro, ele pode te ajudar a fazer um pitch de negócios adequado. Então, ele é uma base, é um investidor anjo por causa disso, porque ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer te ajudar, porque ele sabe que o teu sucesso é o sucesso dele. E uma coisa que é bem legal é que a gente pode ter mais do que um investidor anjo. A gente pode ter 2, 3 investidores anjo que prestam o dinheiro e ainda ajudam a gente. Tá vendo, professora? Eu só dá dica interessante para você. Falamos de comida, que é uma coisa muito boa. Falamos de viabilizar o empreendimento e também encontramos um investidor que quer investir na gente. Eu sei que vocês me mandaram várias perguntas, o plano de negócios é algo assim mesmo, que provoca a nossa curiosidade. Eu sei que vocês querem saber mais detalhes sobre a nossa atividade e eu estou super feliz que vocês estão aqui me mandando. Aí você pode perguntar, mas professora, tem diferente seu plano de negócios para eu fazer montar uma empresa na área da saúde? Não. Tem diferença para a área de engenharia? Não, é todo os mesmos itens. O que vai mudar é que, por exemplo, na área da saúde você pode trabalhar com serviço, né? Home care. Aí você não vai vender um produto, você vai vender um serviço. Aí você vai descrever só a parte de serviços. Então, a diferença vai ser se é um produto ou se é um serviço. Os demais aspectos são basicamente os mesmos. E tudo que a gente já fez lá no modelo de negócios, a gente traz para cá. Antes de responder as perguntas, a gente vai fazer aquela nossa revisão dos conteúdos para ver o que você se conectou ou não. Tá com o seu aplicativo na mão? Vamos lá para o nosso jogo de revisão dos conteúdos? Hoje vamos falar de plano de negócios e vamos revisar juntos esses conteúdos. O nosso PIN é 260543, aquele momento de revisão. Vamos aproveitar. Cadê meus jogadores para revisar comigo? Aguardando players. Temos jogadores. Isso aí, gente. Vamos revisar esse conteúdo. Vamos participar conosco. Agora estou vendo todo mundo com o celular na mão. Olha que lindo, gente. Vamos lá, mais um minutinho para todo mundo entrar na nossa sala. Alguém anota o PIN aí, que é 260543, e a gente vai começar o nosso jogo. Todo mundo pronto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho.
Vou startar o jogo, gente. O que é layout? É a organização da produção do empreendimento, é o planejamento de compras do empreendimento, é a representação gráfica do design do empreendimento ou é o planejamento de marketing do empreendimento? Vamos lá. Resposta certa é a representação gráfica do design do empreendimento. Letícia Ferreira em primeiro lugar, Paulo Lem, Paula em terceiro, Heloísa e o Felipe em quinto lugar. Vamos lá. Mix de marketing é composto por quantos P's? 6 P's, 4 P's, 7 P's ou 2 P's? Vamos lá, pessoal. A gente viu os P's ali. A gente falou do nosso food truck que ia se movimentar. Quatro P's: preço, praça, produto e promoção. Esse é bem importante, tá, gente? Dá uma revisadinha ali quem não acertou. Guaxupe, desculpa se eu pronunciei errado, Guaxupe, Elivelton, Eiro, Ju de Petrópolis e Lorena de BH. O marketing digital é a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente financeiro, a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente público, a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente privado ou a aplicação dos conceitos de marketing no ambiente digital. Acertou quem falou do marketing no mundo digital. Essa é a ideia do marketing digital. Guaxupe, Minas Gerais, Lorena em segundo lugar, Elivelton, Clê em quarto e a Ju de Petrópolis. Quarta pergunta, o que é investimento? É um montante de divulgação, é um montante de recursos, tempo e dinheiro, é um montante de matéria-prima ou é um montante de recursos humanos? Lembra que a gente falou lá naquela parte onde a gente ia buscar recursos? Ui, já dei um spoiler. É o montante de tempo e dinheiro, tá? Esse também é um item chave da disciplina. Se você ficou em dúvida, você, por favor, revisite isso no nosso conteúdo. Guaxupe, em primeiro lugar. Guaxupé, desculpa, a professora dizendo errado. A Clê em segundo, Eric, Eduardo e Carlos. A professora se engana mesmo. Vamos à penúltima pergunta. Capital de giro é... O professor usou até uma metáfora com gasolina, ó, já estou dando a dica. É a quantidade de dinheiro, é a quantidade de pessoas, é a quantidade de sonho ou de matéria-prima. Lembra que a professora falou que o capital de giro era a gasolina da empresa? Três, dois, um... É a quantidade de dinheiro. Olha que lindo, tá todo mundo bem ligado. A Lorena de BH em primeiro lugar, Guaxupé em Minas Gerais em segundo, a Clê em terceiro, Lagoa da Prata em quinto e Eduardo lá de Recife em quinto lugar. O que é investidor anjo? Investidor anjo é um amigo da empresa, é um investidor supervisor, é um investidor consultor, um investidor sonhador. A professora falou também.
Aham, contagem regressiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Investidor consultor. Lembra que ele empresta dinheiro e ainda por cima dá consultoria. Vamos ao nosso Oscar? E o Oscar vai para... Lorena de BH ganhou o nosso Oscar de primeiro lugar do quiz da disciplina do plano de negócios. A Clê ficou em segundo lugar e o nosso querido Polo de Guaxupé ficou em terceiro. Vamos ver, o quarto lugar vai para o Carlos e o quinto lugar para Lagoa da Prata. Gente, muito boas as participações de você. Quero ver as perguntas, coloca as perguntas do pessoal aqui, que eu sei que vocês mandaram várias dúvidas. Deixa eu ver aqui, Polo de Uberaba, as empresas estão acompanhando a evolução. O marketing digital tem se tornado o principal meio de divulgação comercial? Está praticamente em todos os segmentos? Está. Excelente participação. O aluno de Piauí. Sim, pois todas as redes sociais observam muitas propagandas, exatamente. Lá de Pernambuco, hoje todas as empresas necessitam de tecnologia. Então é exatamente isso que vocês estão mandando, tecnologia, marketing. Os alunos de Eunápolis vão criar uma ideia utilizando a pirâmide dos alimentos. Ai, que legal! Eu estou curiosa para ver essa ideia. Minas Gerais, a aluna Lorena do Polo de Divinópolis diz que a empresa dela está desenvolvendo um aplicativo para pacientes que terão acesso a uma agenda dos médicos. Excelente, agenda é uma dor de cabeça hoje. Terezinha de Caxias do Sul, aluno do nosso curso de biomedicina, disponibilizar o WhatsApp, Hangouts, laudos nos slides das empresas, laboratório hospitalar. A ideia é como usar o marketing digital. Então, tem muitas possibilidades para a área de vocês. Utilizando o e-commerce, toda a captação dos clientes será através das redes sociais. Excelente. Polo de Umuarama, a criação de um aplicativo para o gerenciamento das consultas dentro da agenda. Para conseguir agilidade, fazer uma distribuição gratuita do app, um app solidário. Legal, eu acho que cada vez mais investir em diferentes contextos, botar a tecnologia em diferentes contextos é bem interessante. Gente, falando em tempo, eu não posso perder o meu tempo. Coloco o meu tempo aqui para eu não me perder no que eu estou comentando. Gente, muitas ideias legais. E inspirado no fato de que vocês têm muitas ideias boas, além de tudo que a gente está vendo aqui no conteúdo de empreendedorismo, eu quero convidar você a gravar o vídeo e mandar para a gente. Coloca o endereço de novo para nós, para não ficar dúvida. Se você ficou em dúvida com relação a mandar atividade, tem um e-mail, pitchnegócios@gmail.com. Mas esse link aí que você está vendo, HTTPS, eu aposto que teve muita gente que já clicou. O que aparece ali? Aparece um formulário, onde você vai mandar o vídeo. Então, qual que é a atividade? Considerando tudo que você fez na unidade 2, lembra que você fez todo um planejamento de um negócio? Você vai gravar com o seu grupo, usando o telefone celular, um vídeo de 3 minutos explicando a sua ideia de negócios. Eu quero ver a sua capacidade de vender a sua ideia. Pense em mim como uma investidora e pense que você tem que me convencer da sua ideia. Não é obrigado, mas eu quero muito que você me mande. Mande para esse formulário, vai chegar para mim e para um conjunto de professores da área de empreendedorismo e gestão que estão junto comigo e vão ajudar a ver essas ideias, dar uma sugestão, de repente te dar um feedback sobre isso. Então, vamos fazer essa atividade, que é bem fácil. Lembra de usar o telefone na vertical? Sabe aquelas sugestões que a gente via naquela televisão que fez uma campanha? Né, que você tinha que gravar um vídeo de 40 segundos falando que o Brasil que você gostaria? Eu quero saber o empreendimento que você gostaria. Então, essa é a nossa atividade. Tá? Mande pra gente, ficou em dúvidas, tem lá, pitchnegócio@gmail.com.
para você mandar para a gente essa atividade. Professora, eu não quero mandar atividade, tudo bem? Não tem problema, você pode gravar o vídeo e aí compartilhar e discutir aí com os seus colegas. Mas eu quero que vocês mandem. Quantas pessoas podem participar do grupo? A professora colocou, se eu não me engano, são de 2 a 5 pessoas, tá? Mas tem lá no material na nossa aula atividade, que é aquele roteiro das atividades, eu coloquei lá as regras. 3 minutos, tá? 3 minutos, pelo menos 2 pessoas, usa o que você já fez para mandar de novo, tá? E ainda deixei um espaço para você me mandar um recadinho, fazer uma sugestão, eu dei toda uma possibilidade de você mandar aí para a professora as informações que você quer, tá? Lembrando sempre que esse canal é exclusivamente para essa atividade, tá? Se você está tendo alguma outra dificuldade, por exemplo, dúvidas sobre a disciplina, você sabe que tem um canal que você tem que seguir. Mande a sua pergunta por meio, né, do seu apoio ali no Polo. Enfim, segue o trâmite. Esse canalzinho que a professora abriu... Vou colocar mais uma vez. Vamos colocar mais uma vez? Para não ficar dúvida? Vamos colocar mais uma vez para você ver. Esse canalzinho não é para você mandar outras coisas, é só para atividade. E é uma atividade, como eu falei, que você queira mandar para a gente. Então tá aí o link, tá aí o endereço. Tudo que vocês mandarem de link das atividades do Pitch de Negócios, eu vou receber aqui, tá bom? Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu para essa atividade. Eu estou muito curiosa e com muita vontade de ver o que vocês vão estar encaminhando pra gente, tá? Então tá combinado, mande. Quero ir me despedindo de você, passou tão rápido, que você receba meu abraço, que você receba meu carinho, que você me receba os meus votos de sucesso e que a gente com certeza vai se ver em outro momento. Receba meu carinho, meu muito obrigado e até a próxima.